A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus, com o tema de hoje: a lei foi abolida? Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar aqui mais um estudo para a glória de Deus, com o tema: a lei foi abolida? Nós estaremos aqui lendo Mateus 5, Atos 15, Romanos 3, Romanos 6, Romanos 7, Efésios 2, Colossenses 2 e, para terminar, para a glória de Deus, João capítulo 14. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo aqui Mateus capítulo 5, do 17 ao 20, para a glória de Deus. O título do vídeo diz: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Ou seja, esse cumprir significa obedecer. 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto como um dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito os dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Para a glória de Deus. Então nós vemos aqui, né, meus irmãos, que é bem claro a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou: não vim revogar, não vim abolir a lei nem os profetas, mas veio cumprir. Eu vim obedecer à vontade do meu Pai que me enviou. E ele cumpriu tudinho, obedeceu tudinho, para a glória de Deus. E tem uma chamada aqui no versículo 20, para aqueles, né, que ensinam, versículo 19 e 20, né, que ensinam, né, que a lei foi abolida, é sábado, etc. Fala: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, que é considerado pequeno, ou seja, muitos pelas igrejas aí, né, pelo mundo gospel, ensina, né, que o sábado foi abolido, o sábado do Senhor. Ou seja, e consideram esse mandamento sábado como um dos menores, né, os decálogos lá do Êxodo 20, dos 10 mandamentos de Deus. E ensinam, ou seja, esses que ensinam é considerado o menor no reino dos céus. E ainda Jesus enfatiza: se a justiça de vocês que estão ensinando contra o sábado ou qualquer outro mandamento de Deus não exceder os escribas e os fariseus, se a sua justiça não for maior que dos escribas, muito maior que os escribas e fariseus, jamais entrarás no reino dos céus. Ou seja, estará para sempre afastado do nosso Deus. Ou seja, quem não está no reino do Senhor Jesus Cristo, do seu Pai, estará no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, essa passagem aqui é bem clara. Jesus já disse que os fariseus, toda vez que Jesus fazia milagre no sábado, ou qualquer outro milagre, principalmente no sábado, os fariseus e os escribas ficaram indagando: você está quebrando o sábado, etc. Jesus: não. Da mesma forma que eu estou fazendo, vocês devem fazer também, porque o sábado, principalmente, você deve fazer esses milagres, tudo aquilo que eu venho fazer aqui no sábado, que é um dia de alegria, um dia de santificação, um dia santo que o Deus separou para todo o povo de Deus. Não só para os judeus, mas todo aquele que se achega ao povo, a Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, se faz povo com Israel. E é só um no Senhor Jesus Cristo. Então, eu não precisava mais ler mais nada, né, meus irmãos? Mas muitos irmãos indagam: não, mas Paulo, que Jesus entregou Paulo, não sei o quê, que aboliu a lei, etc. Vamos estar lendo aqui vários capítulos aqui de Efésios, Romanos, jogando por terra e separando leis de mandamentos do Senhor, né, moral, etc., de leis, de ordenanças.
tudo aquilo que apontava o nosso Senhor Jesus Cristo, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, as leis de ordenanças. Vamos estar aqui dividindo mandamentos e mandamentos de ordenanças para a glória de Deus. Então vamos estar lendo aqui Atos 15, do 12 ao 19. Amados irmãos, Atos 15, do 12 ao 19, que diz assim, amados irmãos: E toda a multidão se silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera no meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus. Expôs Simão como Deus. Primeiramente visitou aos gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumprida essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas acontecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, os discípulos aqui, né, teve uma reunião muito importante em Atos capítulo 15, e eles estavam, né, um indagando o outro, para que não viesse, né, trazer toda a lei e jogasse em cima dos gentios, que são muitos mandamentos, né, amados irmãos, para se cumprir, né, para se obedecer. Então, no princípio, falaram apenas para se abster da contaminação dos ídolos, bem como relações sexuais ilícitas, né? São fornicação, prostituição, etc. De carnes de animais sufocados, ou seja, de animais que são mortos de modo errado, né? O certo é matar o animal degolando, né? Mas muitos matam paulada e outras coisas mais terríveis, que isso danifica a carne, e toda a adrenalina, tudo aquilo que é ruim vai para a carne, e isso faz mal para o ser humano. E do sangue, né? Do sangue dos animais, porque no sangue está a vida, para a glória de Deus. Aí ele completou, né? Porque de Moisés pregam de sábado a sábado nas sinagogas, ou seja, das leis que Deus deu para Moisés, todas as leis, é pregado de sábado a sábado. Quem quiser aprender mais, vai aprender de sábado a sábado nas sinagogas. Porque a princípio deu esses mandamentos aqui. Mas se quiser conhecer mais, assim como está escrito na palavra de Deus, né? De dia após dia nós devemos crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do favor merecido na cruz, e no conhecimento que das Escrituras, etc., dos mandamentos, e tudo que nela há, que é tudo para a glória de Deus, amados irmãos. Então muitos indagam aqui, falam, não, os discípulos só deram isso aqui. Ou seja, se você for só ver isso aqui, então você não precisa, né, cumprir os outros mandamentos, né? Daqueles 10 mandamentos do Êxodo 20, né? Tem 5 para Deus e 5 para os homens. Aqui não está falando nada dos mandamentos dos homens, está falando para Deus, né? Ídolos, etc. Mas, conforme vai sendo pregado, né, de sábado a sábado nas sinagogas, os gentios que se convertem ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, logicamente vão querer conhecer mais de Deus, chegar mais a Deus, da sua palavra, e cumprir tudo aquilo que está escrito, né, amados irmãos, para a glória de Deus. Vamos estar lendo também, amados,
São versículos muito importantes. No capítulo 3 de Romanos, no capítulo 6, no capítulo 7. São livros muito difíceis de compreensão. As cartas de Paulo, meus irmãos, é difícil, como predisse também o nosso irmão Pedro, na sua carta, na segunda carta, no capítulo 3, as coisas de Paulo são difíceis de compreensão, mas muitos distorcem as cartas de Paulo para a sua própria condenação, como está escrito lá no livro. A segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, para a glória de Deus. Então vamos estar lendo aqui Romanos, capítulo 3, do 21 ao 30, para a glória de Deus. Para ir acrescentando, né, amados irmãos? Romanos 3, do 21 ao 30. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que diz assim, amados irmãos: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso aqui já é uma coisa difícil de compreensão. Sem lei, como assim sem lei? Sem lei, agora manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Vamos continuar lendo, amados irmãos. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, favor merecido na cruz, a morte do nosso Jesus Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos dar uma pausa aqui. Nós estamos vendo que sem a lei daquelas ordenanças, porque toda vez que você pecava, amados irmãos, dependendo do seu pecado, se não for grave, você tinha que trazer lá um novilho, um animal lá para ser sacrificado, para que o seu pecado fosse perdoado. Mas os pecados graves, como adultério, morte, assassinato, atos sexuais ilícitos, né, com irmã, tia, etc., era punido com a morte. Então nós vemos aqui até o versículo 26 que, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, essa lei de ordenanças foi cravada na cruz, amados irmãos, para a glória de Deus, porque os pecados que anteriormente foram cometidos foram perdoados. Por isso que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre a cruz nossos pecados, nossas transgressões, e não teve punição, porque a punição caiu sobre nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Vamos de 27 agora, mais irmãos. Onde, pois, a jactância quer dizer arrogância, foi toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Essas obras da lei, amados irmãos, está dizendo essas obras de ordenanças aí, amados irmãos. Porque o irmão só era perdoado através desse sacrifício. 29. Porventura Deus é somente dos judeus, não também dos gentios? Sim, também é dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, o judeu, mediante a fé, e o circunciso, mediante a fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, amados irmãos. Agora ele está falando da lei, a lei dos mandamentos de Deus. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, mais uma vez, nosso irmão Paulo está confirmando o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse lá no capítulo 5 de Mateus. Que não vem anular lei nenhuma, amados irmãos. E sim, todas aquelas leis de ordenança, de
perdoar pecado, essa sim apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pago tudo no madeiro. Todas as nossas transgressões, nossos pecados foi levado na cruz. E a vingança que era para ter caído sobre nós, caiu em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui bem claro: anulamos a lei? De modo algum. Antes confirmamos a lei, Senhor. Vivemos nas Escrituras do Senhor, obedecendo os mandamentos de Deus, amados irmãos. Para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui também Romanos 6, do 15 ao 23, amados irmãos. Nós poderíamos até terminar aqui, né, amados irmãos? Mas é bom sempre acrescentar todos esses capítulos, versículos difíceis de compreensão, para a glória de Deus. Romanos 6, do 15 ao 23. Que diz assim: a lei, título, a escravidão e a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Isso é uma pergunta. Aí Paulo responde: de modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, este mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fores entregues, para a glória de Deus. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque eres escravos do pecado e estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, ou seja, o fim do pecado é a morte, amados irmãos. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, amados irmãos, em Cristo Jesus nós somos libertos do pecado, né, amados irmãos? Porque toda vez quando estávamos longe de Deus e pecamos, morremos. Quando se concretiza o pecado, primeiro ele surge no nosso coração, na nossa mente. Quando se bota em prática, o pecado traz a morte. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, Ele nos resgatou dessa morte, pagando na cruz, né? O preço da dívida foi paga na cruz, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado, a nova aliança para a glória de Deus. Ou seja, não somos mais escravos do pecado, para que viemos a viver dia após dia pecando o mesmo erro, mas sim somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, que obedecemos e se afastamos do mal para a glória de Deus, para que naquele grande dia, né, amados irmãos, nós venhamos ser chamados, glorificados e iremos ao encontro do Senhor nos ares, para a glória de Deus. Então vemos aqui que não tem nada a ver com a abolição de lei, e sim estamos afastados do pecado, para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui também Romanos 7, para a glória de Deus, Romanos 7. Romanos 7, do 4 ao 25, amados irmãos. Que diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrerdes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que frutificarvos para Deus. Aqui está falando aqui do contexto, aqui está falando de casamento, ou seja,
Quando um homem ou uma mulher faz um vínculo do casamento, depois da morte de um do outro, o vivo está livre da lei do casamento. Assim, também o servo do Senhor, a partir da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos livres dessa lei de ordenanças. Mate o animal para perdoar pecado, circuncise, etc, etc. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é tudo isso apontava a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir da morte, nós estamos livres desses mandamentos em forma de ordenanças para a glória de Deus. Porque frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas, versículo 5, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos dessa lei de matança de animal, etc., estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos de novidade de espírito e não da caducidade da letra, para a glória de Deus. Estamos libertos da lei do pecado e dessas leis, né, que trazia escravidão. Você fez isso, tinha que fazer isso. Fez isso, tinha que fazer isso. Era tipo uma escravidão, né, que a pessoa nunca ficava livre disso, porque não tinha um espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, né, para nos purificar desse todo mal. Tinha que estar sempre fazendo essas cerimônias de sacrifício, etc. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, nem a lei que não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que fora para a vida, frutifiquei, que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado prevaleceu-se do mandamento, pelo mesmo mandamento. Me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado rebelou-se com o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim não é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer é bem estar em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem, mas prefiro. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero que faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante, o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado e do que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com mente,
Sou escravo da lei de Deus, mas segundo o corpo, escravo da lei do pecado, amados irmãos. Então está dizendo aqui que nosso corpo, né? A mente de Deus está na nossa mente, no nosso coração, mas no nosso corpo existe essa lei do pecado, né? Que está sempre querendo que nós venhamos a pecar contra o nosso Deus, transgredir a lei de Deus. Mas graças a Deus, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, somos salvos dessa lei do pecado que habita em nós, que na carne, né? Porque o preço foi pago para a glória de Deus, um preço alto, um preço de sangue, né? Para a remissão de muitos, todo aquele que nele crê. Então nós vemos aqui que Paulo, de modo algum, está abolindo lei de nada, mas temos que estar sempre lendo a palavra de Deus com o coração aberto e entendendo o texto, o contexto, para não tirar nada fora do contexto e criar um pretexto, criar uma heresia, uma coisa satânica, falando que a lei de Deus, os mandamentos santo, justo e bom foi abolido, de maneira nenhuma. E sim a lei do pecado que habita em nós, que nos faz transgredir as leis de Deus. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos salvos dessa lei do pecado, nos santificando dia após dia, nos afastando do mal, para a glória de Deus. Vamos estar lendo também aqui Efésios, amados irmãos, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. Efésios 2, do 11 ao 22, que diz assim, amados, para acrescentar mais ainda, né? Para se juntar tudo e ser tudo para a glória de Deus. Os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, e por ele a vossa paz, o qual de ambos, ou seja, judeus e gentios, se fez um. Povo de Deus, a promessa de Jeremias 31 para a glória de Deus. Ambos fez um só, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que de dois criasse um só em si mesmo, e um novo homem trazendo paz, conciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáis de longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim, já não são dois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, judeus e gentios se fez uma, derrubando o muro da inimizade, ou seja, os mandamentos da ordenança, circuncisão, sacrifício de animais, etc. Tudo aquilo que separava, porque quando um judeu via um gentio, ele falava, sai daqui incircunciso, que eu não tenho parte contigo, porque tinha essa inimizade, porque o judeu era circuncidado, né? Aquele sinal lá no prepúcio do pênis, e o gentio não, e tinha essa barreira, e Jesus derrubou essa barreira, cravando na cruz esses mandamentos de forma de ordenança, para que não tenha mais esse negócio, você é incircunciso. Não, todos nós somos circuncidados no coração através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de dois tornando um povo só.
né? Existe sim a promessa das 2 casas de Israel. Tem essa promessa, mas não devemos ficar pregando de 2 casas, amados irmãos. Existe só um povo, em Cristo Jesus só tem um povo. Jesus derrubou através da sua morte o muro da separação, né? Para a glória de Deus. Aqueles que creem em Cristo Jesus formam um povo, são co-cidadãos do reino de Deus junto com o povo de Israel, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que esses mandamentos de forma de ordenança são circuncisão, etc. Tudo aquilo que era feito por homens, né? Que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi cravado na cruz. Todo aquele mandamento que separava, né, o povo judeu do gentil, para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui também Colossenses 2, do 8 ao 15, amados irmãos. É sempre a gente ler bastante a palavra de Deus, não por muito falar, porque o conhecimento vem do ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir as escrituras do Senhor, não o que eu fico falando, o que eu entendi, etc. Então temos que ler bastante a palavra de Deus para tirar todas as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, para os irmãos ver, né? Como é lindo e maravilhoso a palavra de Deus. Colossenses 2, do 8 ao 15, amados irmãos. Advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, não as de Deus, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude e divindade. Também neles estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, ou seja, somos circuncidados em Cristo, não por mão de homens, não por intermédio de mãos, mas desposado no corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, quando Cristo foi crucificado, dilacerado, lá, o seu corpo cortado, né? Essa é a nossa circuncisão. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual foste ressuscitado mediante o poder de Deus, ressuscitou dentre os mortos, para a glória de Deus. E vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, todos os seus pecados, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e constava nas ordenanças, ao qual não era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo e ao triunfo deles na cruz, para a glória de Deus. Mais uma vez, né? Deus, o apóstolo Paulo, aqui no 2 Colossenses 2, né? Do 8 ao 15, falando que Cristo cravou na cruz essas ordenanças, né? O escrito da dívida. Por que ele fala dívida? Porque nós, quando pecamos, morremos. E essa dívida foi paga na cruz do Calvário, foi cravado na cruz. Porque todos aqueles mandamentos, os principais principalmente, né? Quando você transgredia, adorava outros deuses, não honrava pai e mãe, assassinava, adulterava, a penalidade, a condenação da lei era a morte física, apedrejamento, etc, etc. Ou seja, esse escrito da dívida, dessa dívida, foi cravado na cruz, amados irmãos, para a glória de Deus. Por isso que nós não vemos mais, né, amados irmãos, Deus matando ninguém dessa forma, né? Porque a dívida foi paga. Mesmo que erramos dessa forma, Deus é santo, justo e bom para perdoar. Mas toda a consequência do pecado, todo pecado, né, amados irmãos, tem uma consequência. E tudo que a gente plantar, a gente vai colher, né, amados irmãos, como diz a Escritura do Senhor. Mas essa dívida
foi cravada na cruz, para a glória de Deus. Nós cometemos pecado e não morremos fisicamente, imediatamente. Podemos morrer, né, de modo espiritual, mas graças a Deus que nosso Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu na cruz e resgatou essa dívida, cravando na cruz, para que nós não viéssemos a ser destruídos, para a glória de Deus, e sim ser salvos, mediante a fé, né? Somos salvos pela graça, mediante a nossa fé, porque cremos na redenção do Filho amado, Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo em carne e habitou entre nós, para nos salvar. Então nós vemos aqui que não tem nada a ver com mandamentos puro, justo e bom do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, porque o mandamento de Deus e Cristo é um só, não existe outros mandamentos, é os mesmos mandamentos dados lá por Deus a Moisés, no Monte Sinai, para a glória de Deus. Então, para terminar aqui, meus irmãos, estudo abençoado, estudo que tira todas as nossas dúvidas, que não deixa dúvida nenhuma, que a lei de Deus não foi abolida, para a glória de Deus. João 14, do 21 ao 24, amados irmãos. João 14, do 21 ao 24, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E também eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, os que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, ou seja, meus mandamentos, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama e não guarda as minhas palavras, os meus mandamentos, e a palavra que estás ouvindo, não é a minha, mas a do meu Pai que me enviou, para a glória de Deus. Então, nosso Jesus Cristo veio, né, falando: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda as minhas palavras. E ele fala que os meus mandamentos e as minhas palavras não são minhas, é do Pai, do nosso Deus, que enviou ele para nos salvar, para a glória de Deus. E aquele que guarda, né, os mandamentos de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, faz morada em nós através do seu Espírito Santo que nos deu, para a glória de Deus, um novo Consolador, e estará conosco até a consumação dos séculos. Então, com essa palavra aqui maravilhosa, eu termino isso tudo, né? Nós vemos aqui que a lei de Deus não foi abolida, e sim aquela lei de ordenança, de sacrifício, circuncisão, e toda a dívida que tinha, através dos pecados de todos nós, foi cravado na cruz, para a glória de Deus. Por isso temos vida eterna e não condenação eterna, para a glória de Deus, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o sangue e o corpo, a nova aliança, para a glória de Deus. Então termina esse estudo maravilhoso dizendo: a lei não foi abolida, mas irmãos, nós viemos que cada dia mais nos santificar, estar diante de Cristo, limpos de todo pecado, para a glória de Deus, porque sem santidade ninguém verá Deus, para a glória de Deus. Então termina um estudo maravilhoso, a lei do Senhor pura, justa e boa. Então deixe o seu like, amados irmãos, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante, para que os novos vídeos, né, cheguem aos irmãos, cheguem a outros irmãos também, através do compartilhamento, que é muito importante, a verdade da palavra de Deus chegar a todos os irmãos, para a glória de Deus. Então termina aqui o estudo, fique na paz do nosso Jesus Cristo. Amém.